Olá, pessoal! Que bom estar com vocês. No programa de hoje, o nosso tema é constelação familiar. É isso aí. Você já ouviu falar? Você tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Pois nós estaremos aqui, eu e Celso Arsan, batendo um papo sobre esse tema, que é dúvida de muitos e algumas pessoas nem conhecem. Então, depois da vinheta, vale a pena. O nosso bate-papo de hoje promete. Então, não sai daí. Nós estaremos aqui e aguardamos por você. Bem, pessoal, e como eu havia falado no início da matéria, o nosso programa hoje, o tema é constelação familiar. E eu estou com meu amigo e terapeuta holístico, Celso Arsan. Celso, meu amigo, obrigado por você estar aqui. Você alegra o meu coração. É sempre um prazer ter você. E você já é figurinha antiga aqui no Viver Ok, não é? Grande Denise, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu me sinto assim como uma figurinha que completa álbum, então. Sim, você é uma figurinha essencial, essencial. E os nossos telespectadores, eu recebo sempre esse feedback, adoram você. Que bom. E você tem sempre muito a nos ensinar, não é? Essas suas orientações, e sempre a nossa matéria com você é sempre muito enriquecedora. Então, meu querido, constelação familiar, o que seria isso? Ótima pergunta. Grande Denise. A constelação é uma ferramenta, eu posso chamar de uma ferramenta terapêutica que tem como objetivo auxiliar as pessoas a saírem de sistemas que estão com problema. E elas não percebem isso, porque muitas vezes essa atuação é automática. E ela está ali no seu dia a dia repetindo padrões sem saber que está a serviço de uma estrutura bem maior do que ela, que é o sistema familiar. Sim, você havia comentado comigo, antes de estarmos gravando o programa, que ela está alicerçada, vê se eu entendi direito, Tá. em 3 pilares, é mais ou menos isso? Sim, a base da sim. constelação familiar? A constelação, primeiramente, ela foi idealizada por Bert Hellinger, um alemão, que a partir de observações de uma situação que ele estava como missionário na África, ele observava ali uma tribo e nas relações dessa tribo aconteciam situações onde eles traziam os problemas e discutiam ali, estou falando de uma forma geral. Então, Bert observou isso e trouxe para o seu campo de entendimento. Ao observar isso, ele percebeu que existiam regulamentos, leis ocultas que movimentavam esse sistema. Leis que não se sente, ou melhor, que não se vê, não se toca, mas apenas se sente com o coração. E eles chamam isso de leis sistêmicas, leis do amor, que são três pilares básicos. Nós temos a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. Essas três é que movimentam, seguram essa estrutura toda. Você poderia falar de uma forma breve? Sim. O que seria cada uma dessas leis? Só para o nosso telespectador ou o nosso internauta, posteriormente, poder entender, e eu também? Claro, para ficar fácil para todo mundo. Né? A ideia é essa. Então, o sistema familiar, por exemplo, um sistema. Sim. Por exemplo, imagine um sistema estelar. Estrelas, planetas, galáxias, tudo isso é movimentado por leis invisíveis aos nossos olhos. Sim. Mas elas existem. Claro. Tem um ordenamento. Sim. Tá? O nosso sistema solar, por exemplo, se você pegar o planeta Terra e jogar lá atrás, ele saiu do lugar dele. E aí vai dar problema. Vai dar problema. Certo? Então, a primeira lei, que é a lei da hierarquia, ela diz o seguinte: quem chegou primeiro é mais antigo por ter chegado e é maior do que quem vai chegar depois. É o clássico antiguidade é posto. Sim. Tá? Quem chega primeiro tem a preponderância no sistema. Claro. Tem o seu lugar ali. Claro. Então, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. É a famosa primogenitura, né? Exato. Tem meu pai e minha mãe, eles chegaram primeiro. Minhas filhas são menores do que eu. Então, eu sou menor que meu pai e minha mãe, mas sou maior que as minhas filhas.
que serão maiores que os meus netos. Claro. Tá? Isso é a lei da hierarquia. Sim. Essa lei, quando respeitada, sem nenhuma dificuldade, ela vai transcorrer perfeitamente bem. Agora, quando há um desrespeito nessa lei, quando há uma quebra dessa lei, alguém tenta sair do lugar, mudar de posição e assumir um papel que não é seu, dá problema. Poxa, e a outra lei, que seria a lei do Tem a outra. amor, eu acho, não sei. Todas são as leis do amor. Assim. Leis, ordens do amor. Sim. A outra é a lei do equilíbrio. Ah, a lei do equilíbrio. Dar e receber com igualdade. Reciprocidade. Isso, boa palavra, gostei. Está aprendendo. Há uma reciprocidade. Tá? Por exemplo, num casal, digamos que nós fôssemos um casal. Tá? Então, a nossa estatura é a mesma. Sim. Certo? Nós vamos ter trocas aqui que tendem a ser semelhantes e iguais. Quando acontece desequilíbrio nessa lei? Quando desnivela. Sim. Quando desnivela, um desrespeito na lei. Um recebe menos, outro dá mais. Tem um problema sério aqui. Tá? Então, a lei do equilíbrio ela deve estar sempre equalizada aqui, ó. Dando e recebendo na medida certa, nem mais nem menos. Se despencar para cá, dá problema. É aquele relacionamento nocivo, né? Onde às vezes um dá mais do que o outro. Uhum. E normalmente os dois se sentem prejudicados na relação. Porque aquele que está recebendo muito está sendo sufocado. Está me sufocando, ele não aguenta. E o que não recebe nada... Que só dá. Só dá. Mas eu faço tudo, eu te dou tudo, nem você não me dá nada em troca, não sei o quê. Aí você já percebe a quebra da harmonia. Com certeza. Então, os dois vão fugir, vai um para cada lado. Com certeza. Tá? E a outra é a lei do pertencimento. O que seria? Todos fazem parte de um sistema. Todos fazem parte. Ninguém pode ficar de fora. Todos têm o seu lugar. E a partir de situações de julgamento, de cobrança, sabe, de avaliações injustas, essa pessoa ou aquela pessoa poderá ser excluída do sistema. E vai ficar uma lacuna ali. Por exemplo, sabe aquela pessoa na família que as pessoas procuram esconder? Não falam dela? Ah, sim. Mas às vezes é um tio, alguém assim, né? Não quer falar. E hoje não, mas em alguns momentos as pessoas têm até vergonha do seu pai, da sua mãe. Exclui. Sim. Tá? E essa exclusão é a quebra da lei. Você vai ter um problema quando tira alguém do seu lugar e esconde. Necessariamente, essa pessoa deverá ser trazida de volta para ser incluída. Claro. Enquanto isso não acontece, você tem desarmonias dentro do sistema. Porque houve uma ruptura no processo. Houve uma lacuna. Isso. Alguém vai ocupar esse lugar. E é alguém que não deveria estar ali. Exatamente. Sai da sua posição, da sua função e ocupa esse lugar. E ocupando esse lugar, vai ocupar esse lugar com toda a carga que esse lugar tem. Os pesos, as desarmonias que esse lugar tem. É aquele filho que, de repente, ocupa o lugar do pai. Né? É o patriarca da família quando ele deveria ser filho. Quando a função dele é essa, ele tem que ser filho. Quando ele acha que a gente grande e quer se tornar maior que o pai ou maior que a mãe, vai dar problema. Porque ele está assumindo um papel que não é dele. Na verdade, o que está acontecendo? Ele está se tornando pai do pai dele. Então, na verdade, ele está sendo quem? O avô. E aí ele traz toda aquela carga, tudo aquilo que é referente ao avô. Sim. E ele assume uma coisa que não lhe pertence. Aí vai dar problema. É aquela coisa que você havia até falado quando estávamos em off. É aquela coisa que você havia falado quando nós estávamos em off. Por exemplo, de repente aquela pessoa na família que ela não tem vivência, que ela é muito jovem ainda em relação aos demais, mas que ela acha que sabe mais do que pai, do que mãe, do que tio. Exatamente isso. E é o dono da verdade, ou a dona da verdade, quando ela não começou nem a caminhar. Quer ver uma coisa interessante? Isso existe, muito. Muito. Quer ver o que é interessante? A criança, né, nos seus primeiros momentos, pai e mãe é tudo super-herói, né? Super pai, super mãe. Super pai, é verdade. Aí vai crescendo, vai pensando que tá virando gente, começa a ter ideias próprias de
Pá, meu pai não sabe nada. Minha mãe não sabe nada. Se fosse eu, teria feito diferente. Caramba, chegou agora, já quer sentar na janela. Isso, é verdade. Entendeu? E só esse movimento causa problema. Porque essa pessoa sai do seu papel, da sua função, do seu lugar e vai assumir um lugar que não é dela. Ela sai da função de filho, de sobrinho, de neto e quer saber mais do que seus ancestrais, Exatamente. do que quem veio antes dela. Que tem uma vivência, tem uma experiência, não importa. Tá certo? Quem chegou antes tem a preponderância. E mesmo que essa pessoa, ainda acho mais, mesmo que essa pessoa ache que esteja certo, ela tem que ter a consciência de que ela não sabe tudo. Uhum. De que ela não sabe a estrada do outro, Isso. o caminhar do outro. Uhum. E que ele começou os primeiros passos, as primeiras milhas agora, em relação a uma mãe que tem o dobro da sua idade, a um tio que tem o dobro da sua idade. Isso eu acredito que cabe para todos. Cabe para todos, porque a gente fala de pai e mãe, mas tem tio, tia, avô, avó, né? Sim. Todos estão dentro do sistema e chegaram antes. Então a vivência com certeza é maior. Quando a criatura fala assim, se meu pai tivesse as ideias que eu tenho com a idade que ele tinha, não, ele tinha deslanchado. Você tem que olhar para o sistema e ver quais as possibilidades, quais as oportunidades, como é que foi a vivência desse pai e dessa mãe com o seu pai e sua mãe, com o avô e a avó. Que tipo de oportunidades eles tiveram? Fazer um julgamento a partir de uma ideia que eu acho, porque eu cheguei agora, então tecnologicamente eu sei tudo. Mas você não olhou para a vivência daquele pai, a vivência daquela mãe, convivência com o irmão, com o tio e tal, que determinou as decisões que foram tomadas naquele momento como acertadas. Então, a partir de agora, fazer um julgamento, aí você está leviano. Está desrespeitando a lei. É leviano e está desrespeitando a lei. Exatamente isso. Como é que eu posso te julgar se eu não sei o peso da sua cruz? Como é que eu posso dizer que a sua caminhada que eu atingiria muito mais fácil o caminho se eu não sei o peso da cruz que você carrega? Uhum. Isso. O que eu trago, as dificuldades, as dores, o sofrimento, as necessidades, sabe, as renúncias, os sacrifícios, tudo isso está ali, está no combo. Aí o outro, do alto da sua sabedoria, eu faria diferente. Faria, não. Eu acho isso de uma arrogância. Uhum. É triste. Então, essas 3 leis são as bases, as estruturas básicas, pilares da constelação. Então, você tem hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Sim. Quando uma delas é rompida, você vai ter doença, tragédia, briga, conflito, confusão, vai ter tudo. Porque embaralhou aquilo ali tudo. Claro, porque eu acho que tirou a harmonia desse sistema. Uhum. Mesmo porque a força do sistema vem de trás, dos antepassados. É a força que sustenta, eles são as raízes do sistema. Né? Então, quando essas raízes estão fortes, então flui, com todo mundo no seu papel direitinho, no seu lugar, flui que é uma maravilha. Agora, quando existe a inversão, vou chamar inversão de papéis, dá problema. Não pode ser assim. Por isso que essa coisa da ancestralidade, dos antepassados, ou de uma base familiar mais saudável, é tão necessária, não é? É muito importante. E é um conhecimento que está se espalhando de uma forma bem tranquila, que as pessoas estão procurando mais entender como é que funciona esse sistema. Tá? Porque, por exemplo, casal, homem e mulher, pai e mãe, com um filho. Tá certo? Uhum. Por um motivo qualquer, esse casal não vai adiante. Separa. Sim. Tá? Aí um dos dois, pode ser homem ou mulher, tá? Vai descaracterizar o outro. Digamos que a mãe chegue e comente. Seu pai era isso, seu pai era aquilo, não fazia nada direito e tal. E esse filho que está aqui, ele é fruto dos dois. Claro. Ele precisa de 50% da energia da mãe e 50% da energia do pai, para ter 100% e seguir adiante. Sim. Se a mãe começa a descaracterizar o pai, né, vai excluindo, olha a quebra na lei, vai excluindo esse pai. Tá? Então, essa criança, esse filho, vai perder o quê? 50% de energia. Poxa. É como se houvesse ali um bloqueio. Claro, a ausência paterna, né? Isso, tá faltando.
Ele precisa disso. O que vai acontecer naturalmente? Essa criança, esse filho precisa dessa energia. Então ele vai assumir esse lugar que está vago. Para que ele, pelo menos, tenha a ideia de alguma força, né? Do pai que está faltando. Aí essa criança vai crescendo, daqui a pouco a mãe olha assim, poxa, você está igualzinho ao seu pai. Você está falando igual a ele. Está fazendo as mesmas coisas. Óbvio, ele assumiu aquele lugar. Certo? Acho que de tanto até ouvir, ela excluiu o pai. Excluiu. Ele preenche esse espaço porque ele precisa disso. Tá? E como é que arruma isso? Como é que coloca no lugar? Percebendo que essa mãe, pode ser o pai também, tá? Em relação à mãe. Claro. Percebendo que ali ela cometeu uma injustiça. Não precisa você voltar para o casal, voltar marido e mulher, mas respeitar o outro, de acordo com as suas limitações e tudo bem, certo? Quando você olha para o outro com entendimento, com respeito, esse lugar vago que foi ocupado pelo filho, deixa de ser ocupado pelo filho, você traz de volta o pai, não é o marido, o pai, e ele, na função de pai, fornece novamente a energia, o fluxo se restabelece. E esse filho segue. É como se fosse um dominó, né? Encaixa a pecinha ali Isso. com o quebra-cabeça, né? Tira ali aquela pecinha no lugar que estava vago e traz para o lugar que deveria ser de fato. Ser de fato. Então, isso você pode olhar para todo o sistema. Tá? Por exemplo, a gente está falando de pai e filho, mas é um exemplo simples para dar, né? De relacionamento. Filhos que, quando os pais envelhecem, assumem dentro do olhar sistêmico, tá? A gente está falando dentro do olhar sistêmico, assumem a tal da paternidade. Agora eu sou pai do meu pai, eu sou mãe da minha mãe. Isso não é energeticamente bom, porque você está invertendo os papéis. Você está saindo do papel de filho e está sendo o pai do seu pai. Você pode ser um filho cuidador, um filho zeloso. Filho adulto cuidador, zeloso, carinhoso. Sabe? Jamais pai ou mãe do seu próprio pai. Jamais pai ou mãe. Você está na sua função de filho. Claro. Adulto, você vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Beleza, tranquilo, sem nenhum problema. Agora, não inverter os papéis. Isso é o olhar sistêmico. Sim, eu concordo plenamente. Tá. Ser um filho cuidadoso, zeloso, mas não esquecer que você é filho. É filho, sempre será filho. E respeitar seu pai e sua mãe, mesmo que como ele esteja com a comodidade em cima de uma cama, isso, como pai e como mãe. Como pai e mãe. E não tomar aquele papel de pai e mãe como se você fosse pai ou mãe dos seus pais. Mesmo que esse pai ou essa mãe vá morar na casa desse filho, ele é pai e mãe. É pai e mãe. É verdade. Entendeu? Isso tem que ficar estabelecido. Porque essa relação, ela vai continuar harmônica. Eu estou no meu papel de filho. Tudo bem, eu tenho mais condições, eu posso colocá-los aqui na minha casa, tal, mas serão pai e mãe. Sempre assim. Que lindo. E é assim que tem que ser, para que as coisas caminhem bem, não é? Celso, e como é esse tratamento? Assim, a pessoa tem esses problemas, existe esse desequilíbrio, e diz, eu vou procurar o Celso para fazer alguma coisa em relação à constelação familiar. Como seria esse tratamento? A pessoa chega com uma questão, né? O constelador, ele é um mediador. Ele vai mostrar a situação que está acontecendo ali, observando o campo. Campo, o que é o campo, né? Porque na constelação familiar existem possibilidades assim, ó. Você vai trabalhar com representatividade. Por exemplo, Denise. Denise, você chega e fala assim, eu queria trabalhar uma questão na minha saúde. Tá? Se esse trabalho for presencial, com pessoas, nós vamos... Imagine uma sala, pessoas sentadas em volta, em cadeiras ou no chão, almofadas ali. Esse círculo que envolve as pessoas é o campo. Sim. É o nosso campo de trabalho. É onde as manifestações energéticas acontecerão. Lembrando que é como se fosse você investigar um grande inconsciente coletivo. Rupert Sheldrake chamava de campo morfogenético. Ali acontecem. Sim. Ali estão as memórias,
as emoções, os sentimentos, dores, sofrimentos, está tudo ali, que a gente chama de campo. Quando você vem buscar esse tipo de auxílio, se for no presencial, nós vamos pedir para que você escolha alguém para te representar. Olha que interessante. Que interessante. Que interessante. A pessoa vai te representar. E aí, a pessoa pode ir, no caso, no meu lugar, para essa consulta? Porque você está na de cliente, você está ali esperando que seja resolvida uma coisa. Uhum. Então, nesse primeiro momento, você escolhe alguém para te representar. E essa pessoa entra nesse campo, nesse círculo, nessa roda. E a partir dali, sem usar raciocínio, sem nada, a pessoa vai sentir com o seu coração o que está acontecendo. Que interessante, gente. E esse representante, ele pode sentir vontade de sorrir, de chorar, de sentar, de andar, de correr. Ali. Tá certo? Ele está representando você. Então, energeticamente falando, deve ter um fio condutor entre um e outro. A gente pode lembrar de uma grande rede energética. Todos nós estamos ligados energeticamente, uma rede mundial, né? Sim, claro. Todos. É verdade. Todos. Nós somos energia, né? Tá. E o detalhe interessante é que nesse campo presencial, mesmo quem não está na posição de cliente sendo constelado, só em estar ali presente é beneficiado pelo campo. Poxa, que maravilha! Principalmente se tiver alguma coisa a ver com aquela história que está sendo trazida. Tá? Você pega uma carona no tratamento do outro. É uma coisa quase por osmose, né? É muito interessante, tá? De uma forma assim. Então a pessoa traz uma questão, o constelador, que é o mediador, vai conversar com essa pessoa, vai, em poucas palavras, delimitar o que precisa e ela não precisa falar mais nada. E aí o campo, as pessoas que vão sendo colocadas nesse grande círculo, nesse campo morfogenético, onde acontecem os fenômenos de representação, de sentimentos, de emoções, de pensamentos, se desenvolve. E o constelador observa. Cada movimento que é feito, obviamente ele estudou e conhece a técnica. Claro. Cada movimento que é feito, braço, mão, olhar, qualquer coisa que é feito no campo, dá para ele uma indicação do que poderá estar acontecendo. Interessante. Tá? Aí ele vai movimentando os representantes, colocando um ou outro, em função do que está sendo apresentado para ele. Tá? E detalhe, não é uma coisa racional. Sabe? Se você entra para representar e fica assim, caramba, por que eu estou sentindo isso? E caramba, o que está acontecendo? Me dá vontade de rir, não sei o quê. Não funciona. Você tem que apenas deixar o seu corpo sentir e ir. Se entregar, não é? Se entrega. Tá? Isso pode também ser feito com bonequinhos. Playmobil. Que legal! Playmobil. Playmobil. Você vai brincar com Playmobil. É muito utilizado pela internet, né? Pelo vídeo. Quando é online. Você pode fazer online. Celso, meu amigo, eu acredito que você conseguiu, pelo menos eu consegui sanar muitas das minhas dúvidas. Uhum. Eu acredito que os nossos amigos que estão aí na TV Max, do outro lado da telinha, os internautas, também. Há alguma coisa que você queira pontuar e que nós esquecemos por algum motivo de falar? Veja, todo tratamento consiste no empenho das duas partes. Tá certo? A gente até falou isso aqui. Sim. A pessoa não deve ir buscar esse tratamento da constelação familiar como a varinha ou a tábua de salvação. Tá? Ela deve buscar como uma possibilidade de entendimento que vai auxiliá-la. Claro. Mas colocar todas as fichas. Você vai me curar. Não, isso você não existe. vai isso, você vai aquilo. Não é assim que funciona. Não, isso não existe. Tá? Então, é ter um olhar maduro para isso. Não ir com uma função criança, no papel criança. Jogar nos braços, no colo do terapeuta, a sua vida como se ele fosse o mágico da história. Tá? Então, é o ajuste que é importante. E todas as vezes que a pessoa se sentir em desarmonia, em desequilíbrio, buscar um caminho que possa esclarecê-la do porquê aquilo está acontecendo. Um caminho suave de entendimento, para que ela possa recuperar a sua alegria de viver. Olha, Celso, está sendo colocado agora na tela
ao seu Instagram, ok? É isso aí, para poder, quem quiser conhecer mais um pouco do Celso, logo também uma fanpage, né? Que você falou para mim que está sendo elaborada. Elaborada. E nós Pedir ajuda aos universitários. Ai, meu Deus do céu, Celso é demais. E aí, qualquer dúvida também, no nosso canal no YouTube, você pode deixar nos comentários. O Celso responde os comentários. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento que vier, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. Exatamente. Não se limite. Isso. Então, no próprio canal do Viver OK no YouTube, você pode deixar ali no comentário alguma pergunta, alguma dúvida, que o Celso também pode entrar lá e responder, não é, Celso? Com bolinha, sim. É isso aí. Nos ajude a estudar mais. Você pode fazer qualquer pergunta. Maravilha, tá vendo, gente? Mesmo que a resposta seja não sei, eu vou buscar. Tá vendo? É por isso que eu gosto do Celso, gente. Ele cada vez mais se recicla, cada vez mais estuda. E o verdadeiro sábio é aquele que sempre acha que nada sabe e que busca cada vez mais conhecimento. Isso é lindo. Eu gosto disso. Eu também. Meu amigo, gratidão. Aqui. Prazer grande estar com você. Foi ótimo. Obrigada. Sempre é um prazer o nosso encontro, estar com você. Sempre é algo, poxa, que alegra, como eu disse no início da matéria, o meu coração. Você sabe disso, né? Celso é meu amigo há anos e nele eu tenho muita confiança e tenho muito carinho. Gente, o programa de hoje eu acredito que foi muito bom em termos de esclarecer o que é a constelação familiar. E acredito que vai ser útil para muita gente. O programa de hoje, como todos os outros, foi feito pensando em você. E para você, que é fiel ao Viver OK, o meu muito obrigado de sempre. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.